Você já se perguntou se as stablecoins, tão populares no mundo cripto, são realmente seguras? O nome sugere estabilidade, mas a realidade pode ser bem diferente. A promessa de uma criptomoeda que não oscila como o Bitcoin parece tentadora, mas há riscos escondidos que poucos conhecem. E esses riscos podem virar sua estratégia de investimento de cabeça para baixo, se você não estiver atento. Muitas pessoas mergulham de cabeça, acreditando que estão seguras apenas para descobrir, tarde demais, que as stablecoins podem ser tudo menos estáveis. A verdade é que não existe uma fórmula perfeita. Qualquer stablecoin, por mais famosa que seja, carrega suas armadilhas, e ignorá-las pode custar caro. Isso não é o que você espera ouvir, eu sei. Mas a ideia de que uma moeda digital pode ser imune aos altos e baixos do mercado financeiro é um mito perigoso. Você pode achar que encontrou um porto seguro no mar revolto das criptomoedas, mas, de repente, uma mudança no cenário regulatório, uma falha tecnológica ou um ataque hacker pode abalar suas convicções. O que muitos não percebem é que, ao entender os riscos, você ganha uma vantagem. Saber onde pisar evita armadilhas e aumenta suas chances de sucesso nesse mercado. Quer descobrir o que realmente ameaça sua estratégia com criptomoedas? Fique comigo e você verá como os perigos ocultos das stablecoins podem ser desvendados e, melhor ainda, evitados. Stablecoins, para muitos, parecem ser a solução perfeita no universo cripto. Elas prometem estabilidade em um ambiente conhecido pela volatilidade. Mas a verdade é que essa estabilidade vem com um preço: riscos ocultos que muitas vezes passam despercebidos pelos investidores. Cada stablecoin, seja ela atrelada a uma moeda fiat ou baseada em algoritmos, possui mecanismos próprios para manter seu valor fixo, mas nenhum desses métodos é infalível. E, no mundo das criptomoedas, onde o valor das moedas oscila constantemente, um simples deslize pode causar um efeito dominó. Agora, pense no seguinte: o conceito de uma stablecoin manter seu valor estável soa perfeito, certo? Afinal, quem não quer um ativo digital que não varia como o Bitcoin? No entanto, até mesmo os modelos mais bem estruturados já enfrentaram eventos de desvalorização. Uma pequena variação no valor pode levar a grandes perdas para investidores que esperam que a moeda se mantenha fiel ao seu propósito. Nesses casos, muitos investidores se veem perdidos, sem saber como agir. Imagine confiar em um ativo cripto estável apenas para vê-lo desvalorizar quando você mais precisa de segurança. O que poucos entendem é que esse risco está presente desde o início. Se a demanda pela stablecoin muda drasticamente, ou se o mecanismo de colateralização falha, o valor pode rapidamente se desviar. E aí entra a necessidade de conhecer os riscos envolvidos. Não é apenas sobre manter um olho no preço do Bitcoin ou na flutuação das criptomoedas em geral. É sobre entender as vulnerabilidades de cada modelo de stablecoin. Esse conhecimento pode fazer toda a diferença quando o inesperado acontece. A desvalorização de uma stablecoin, também conhecida como DPEG, é um dos maiores pesadelos para qualquer investidor de criptomoedas. Quando uma stablecoin não consegue manter seu valor estável em relação à moeda a qual está atrelada, o caos pode se instaurar. Imagine investir em uma moeda que, por definição, deveria ter o mesmo valor de $1, mas de repente ela cai para 90 centavos. Essa perda, que pode parecer pequena, pode causar um estrago imenso, especialmente para quem utiliza essas moedas em transações diárias ou como reserva de valor. As causas para essa desvalorização podem variar. Fatores externos, como mudanças drásticas nas taxas de juros ou novas regulamentações governamentais, têm o poder de afetar a demanda e o valor de uma stablecoin. Do mesmo modo, fatores internos, como falhas em contratos inteligentes ou ataques cibernéticos, podem gerar desestabilização. Não é raro que grandes baleias, investidores com grandes quantidades de criptomoedas, manipulem o mercado por meio de arbitragem, agravando a situação. Isso tudo torna claro que, mesmo com o nome stable, a estabilidade dessas moedas é muitas vezes frágil. E então, o que fazer para se proteger? Uma das formas mais simples é diversificar seus investimentos em cripto. Em vez de apostar todas as fichas em uma única stablecoin, considere distribuir seus ativos entre diferentes moedas e até setores. Isso reduz o impacto de um possível DPEG. Além disso, acompanhar de perto as notícias e os movimentos regulatórios é essencial. Assim, você pode antecipar eventos que possam influenciar a estabilidade dessas moedas. E claro, entender os sinais de alerta pode ser a chave para evitar perdas maiores.
Stablecoins como o USDT e o USDC dominam o mercado das criptomoedas. Mas existe um ponto que muitos esquecem: a centralização. Embora elas ofereçam a vantagem de serem atreladas ao dólar, essa segurança vem com o custo de depender de uma entidade centralizada para manter as reservas e garantir que o valor seja mantido. Essas entidades geralmente são reguladas por governos e têm o poder de congelar ativos ou até mesmo impedir transações. Para um mundo que preza pela liberdade e descentralização, isso soa como um paradoxo. Vamos considerar um exemplo prático. Em diversas ocasiões, o SDT e o USDC congelaram fundos de indivíduos ou empresas por razões sempre são claras ao público. Imagina confiar parte do seu patrimônio em criptomoedas, acreditando estar protegido de intervenções, apenas para descobrir que seus ativos foram congelados porque a empresa responsável pela stablecoin decidiu seguir diretrizes governamentais? Essa é uma realidade que os usuários de criptomoedas precisam ter em mente, especialmente aqueles em países sob sanções, como Irã ou Venezuela, onde o acesso a essas moedas pode ser restrito. Além disso, essa centralização exige uma confiança total na capacidade dessas empresas de gerenciar trilhões de dólares em reservas. Se algo der errado, as consequências serão sentidas por toda a economia cripto. E o que muitos não percebem é que essa dependência pode acabar prejudicando exatamente as pessoas que mais precisam da estabilidade que essas stablecoins prometem. Não é apenas sobre diversificar seu investimento em cripto, mas também sobre entender quem está por trás do ativo que você escolhe usar. Isso torna a decisão de onde alocar seu dinheiro ainda mais crítica. As stablecoins algorítmicas oferecem uma promessa interessante: a estabilidade sem a necessidade de uma reserva física em moeda fiduciária. Em vez disso, elas utilizam mecanismos complexos, como contratos inteligentes e algoritmos, para manter o valor estável. Mas como tudo no mundo das criptomoedas, essa inovação vem com seus próprios desafios. O maior risco aqui é o colateral endógeno. Basicamente, quando a stablecoin é respaldada por um ativo que faz parte do próprio ecossistema, como vimos no caso da Terra e Luna. Se o ativo colateral desvaloriza, a stablecoin perde seu lastro e o desastre começa. Um dos maiores exemplos desse risco foi o colapso do UST, uma das maiores stablecoins algorítmicas do mercado, que causou uma reação em cadeia no ecossistema cripto. O colateral, nesse caso, era o token Luna, e quando seu valor despencou, a confiança na stablecoin também desmoronou. Isso resultou no famoso espiral da morte, onde a perda de valor do colateral gerava mais vendas, que por sua vez derrubavam ainda mais o preço. Em questão de dias, bilhões de dólares desapareceram, deixando muitos investidores sem chão. A lição que fica é clara: as stablecoins algorítmicas, apesar de inovadoras, são extremamente vulneráveis à volatilidade do mercado. Se você deseja investir em criptomoedas e considera as stablecoins uma parte do seu portfólio, é vital entender o que as sustenta. Em vez de confiar cegamente em um sistema algorítmico, pode ser prudente estudar os fundamentos da moeda e identificar sinais de alerta antes de uma possível crise. Estar bem informado é a chave para evitar surpresas desagradáveis nesse universo tão dinâmico. Os contratos inteligentes são a espinha dorsal de muitas stablecoins e de várias outras aplicações no ecossistema cripto. Eles prometem transações automatizadas, seguras e sem intermediários, mas, como qualquer software, estão sujeitos a falhas. Uma simples vulnerabilidade no código pode abrir portas para ataques cibernéticos e fraudes. E quando isso acontece, os prejuízos podem ser devastadores. Um exemplo recente foi o caso da Level Finance, que perdeu os 1 milhão em um ataque devido a uma falha em seu contrato inteligente. Imagine o impacto disso para quem confiava na integridade daquele sistema. Esses riscos não se limitam apenas a pequenas plataformas. Qualquer projeto baseado em contratos inteligentes pode enfrentar problemas semelhantes. Muitos investidores acreditam que, por estarem lidando com uma tecnologia nova e sofisticada, estão automaticamente protegidos de fraudes. No entanto, a realidade é bem diferente. Falhas em contratos inteligentes podem permitir que hackers mintem stablecoins sem o colateral necessário, diluindo o valor da moeda e gerando instabilidade no mercado. Em um ecossistema onde a confiança é fundamental, um único erro pode prejudicar toda a rede. O que se pode fazer para mitigar esses riscos? A primeira lição é estar sempre atento ao projeto por trás da stablecoin e avaliar sua segurança.
Buscar plataformas que realizam auditorias constantes de seus contratos inteligentes é um passo essencial para se proteger. Além disso, é fundamental diversificar o investimento em cripto e evitar concentrar todos os ativos em uma única plataforma. Afinal, no mundo da blockchain, a descentralização é a chave para minimizar danos e aumentar a resiliência. Além dos riscos mais conhecidos, existem outros que muitas vezes passam despercebidos, mas são igualmente importantes. Um deles é a centralização do token e da liquidez. Quando uma stablecoin depende de um único pool de liquidez, qualquer alteração ou problema nesse pool pode gerar um efeito dominó, afetando todo o mercado cripto. Imagine uma situação em que quase toda a liquidez de uma moeda esteja em uma única exchange. Se essa exchange sofrer um ataque ou interrupção, o impacto pode ser sentido em toda a rede, prejudicando os investidores. Outro ponto crucial é a dependência de outros setores para o crescimento da oferta da stablecoin. Muitas stablecoins hoje estão ligadas ao desempenho de ativos do mundo real, como imóveis ou títulos. Quando esses setores enfrentam desafios, a oferta da stablecoin também pode ser prejudicada, causando flutuações de valor. É como investir em um imóvel. Se o setor imobiliário vai mal, seu investimento sofre as consequências. E no caso das criptomoedas, o impacto pode ser ainda mais rápido e severo. Por fim, o risco de contágio entre protocolos é outro fator a ser considerado. A integração de stablecoins em múltiplos protocolos pode parecer vantajosa, mas também cria uma rede de interdependências. Se um protocolo falha ou é comprometido, todos os outros ligados a ele podem ser afetados. O caso do Degen Box com MIM e UST é um exemplo clássico dessa interconexão. Para o investidor cripto, entender essas redes de dependências e diversificar seu portfólio é essencial para mitigar possíveis perdas. Quando falamos em stablecoins, a transparência das reservas é um dos fatores mais críticos para garantir a confiança dos investidores. E é aqui que entra a diferença entre colateral exógeno e endógeno. O colateral exógeno, como o próprio nome sugere, é composto por ativos que não estão diretamente ligados ao protocolo da stablecoin, como o dólar americano ou o Ethereum. Esse tipo de colateral oferece mais segurança, pois seu valor não depende do desempenho da própria moeda, como acontece com os colaterais endógenos. No entanto, não é só a qualidade do colateral que importa. A transparência das reservas também é crucial para manter a confiança no projeto. Muitas stablecoins, como o USDC, fazem questão de publicar relatórios mensais detalhando as suas reservas, com auditorias feitas por grandes empresas de contabilidade. Isso oferece aos investidores uma sensação de segurança. Por outro lado, Tether, o USDT, é um exemplo de falta de clareza, com relatórios financeiros esporádicos e informações incompletas. Essa opacidade levanta dúvidas e incertezas, criando um ambiente de desconfiança. Para quem investe em criptomoedas, especialmente em stablecoins, o ideal é sempre buscar por aquelas que oferecem o máximo de transparência. Acompanhar de perto os relatórios financeiros e entender onde e como o colateral está sendo mantido são práticas que podem evitar surpresas desagradáveis. Afinal, em um mercado tão dinâmico como o das criptomoedas, informação é poder. Quanto mais clareza você tiver sobre o colateral da stablecoin em que investe, mais preparado estará para tomar decisões estratégicas. Quando uma stablecoin é lastreada em moeda fiat, como o USDT ou USDC, ela inevitavelmente depende de instituições financeiras para custodiar essas reservas. E é aí que reside um risco muitas vezes negligenciado: o risco bancário e de contrapartes. Pense nisso como uma relação de confiança entre o emissor da stablecoin e os bancos onde estão depositados os bilhões de dólares que garantem o valor da moeda. Se um desses bancos enfrenta dificuldades financeiras, todo o ecossistema da stablecoin pode ser abalado. Um exemplo recente foi o caso do Silicon Valley Bank, que, ao enfrentar insolvência em 2023, gerou a desvalorização temporária do USDC. Além disso, existe o risco de que práticas inadequadas ou mal gerenciadas por essas instituições impactem diretamente os investidores em cripto. Muitos acreditam que o sistema bancário tradicional é estável, mas a verdade é que crises podem acontecer a qualquer momento. A proteção ao investidor, nesses casos, pode ser limitada. Mesmo em situações onde uma parte dos fundos está segurada, como acontece com algumas reservas da Circle USDC, a maior parte do dinheiro continua exposta a riscos, especialmente quando ultrapassa os limites de seguro oferecidos.
Para quem investe em stablecoins, isso significa que é fundamental ficar atento não apenas à criptomoeda em si, mas também às instituições bancárias envolvidas no processo. Diversificar o portfólio de criptomoedas pode ser uma maneira inteligente de mitigar esse tipo de risco. Além disso, estar ciente de onde o emissor da stablecoin guarda suas reservas é um passo crucial para se proteger de eventos inesperados. Afinal, a segurança de suas criptomoedas também está atrelada à solidez das instituições tradicionais. O cenário regulatório para stablecoins está mudando rapidamente, e esse é um fator de risco que não pode ser ignorado por quem investe em criptomoedas. Governos ao redor do mundo estão começando a prestar mais atenção a essas moedas digitais, tentando entender como regulá-las de forma eficaz. Um exemplo claro disso foi a ação tomada pela NYDFS em 2023 contra o Paxos e sua stablecoin BUSD, forçando a empresa a parar de emitir novos tokens. Isso mostrou ao mercado que as stablecoins centralizadas não estão isentas de intervenções governamentais, criando incertezas para seus usuários. Além desse caso, propostas como o Stable Act, introduzido em 2020, exemplificam as exigências crescentes que podem surgir no futuro. Se aprovado, ele exigiria que emissores de stablecoins obtivessem licenças bancárias federais, algo que poderia inviabilizar o modelo atual de várias stablecoins. As consequências disso seriam enormes, pois muitos emissores não teriam condições de atender a tais demandas. Para os investidores, isso significa que estar atualizado com as regulamentações locais e globais é essencial para evitar ser pego de surpresa por mudanças repentinas. E como lidar com essa crescente pressão regulatória? Uma estratégia pode ser diversificar seus investimentos em criptomoedas entre stablecoins centralizadas e descentralizadas, minimizando o risco de estar exposto a uma única abordagem que possa ser impactada pelas novas leis. Acompanhar de perto as movimentações dos órgãos reguladores, como a SEC e o Federal Reserve, também pode oferecer uma vantagem. Afinal, quanto mais informado você estiver sobre o que está por vir, melhor poderá se posicionar no mercado cripto. No coração dos mecanismos que mantêm muitas stablecoins está um componente fundamental: os oráculos. Esses sistemas são responsáveis por fornecer dados precisos sobre o valor dos ativos usados como colateral, garantindo que o valor da stablecoin seja mantido. Mas aqui reside um risco significativo. E se o oráculo falhar? Um erro de cálculo, uma manipulação externa ou até mesmo um ataque cibernético pode fazer com que o sistema receba informações erradas, desencadeando uma série de problemas, como a desvalorização inesperada da moeda. Imagine um oráculo fornecendo dados incorretos sobre o preço do Ethereum, que serve como colateral para uma stablecoin. Essa pequena falha pode levar o sistema a liquidar colaterais de forma prematura ou permitir que alguém se aproveite da discrepância para obter lucros indevidos. Já houve casos de oráculos que, por dependerem de poucas fontes de dados, foram facilmente manipulados, causando prejuízos milionários. Isso mostra que a seleção e a segurança dos oráculos são aspectos cruciais que podem definir o sucesso ou o fracasso de uma stablecoin. Para mitigar esse risco, os projetos cripto devem se certificar de que seus oráculos são descentralizados e que utilizam uma ampla gama de fontes de dados para evitar manipulações. Por outro lado, os investidores em criptomoedas devem prestar atenção ao tipo de oráculo utilizado por cada stablecoin em que investem. Afinal, um sistema baseado em dados confiáveis é a melhor defesa contra esses ataques, garantindo maior segurança para o seu investimento em cripto. À medida que o mercado de criptomoedas evolui, um novo conceito tem ganhado força: a adoção de ativos do mundo real, RWAs, como colateral para stablecoins. Em teoria, essa estratégia oferece uma diversificação e uma conexão mais direta com a economia tradicional, o que parece ser um movimento inteligente. No entanto, trazer ativos externos ao ecossistema blockchain introduz riscos adicionais. Imagine um imóvel ou título de dívida sendo usado como colateral. Se o mercado imobiliário ou de crédito enfrentar uma crise, o impacto será sentido diretamente na stablecoin atrelada a esses ativos. A principal questão aqui é que o blockchain, por si só, não tem controle sobre os ativos físicos. Se um colateral do mundo real falha, não há como a tecnologia blockchain remediar isso automaticamente. Em vez disso, são necessárias ações no mundo social, como processos legais, negociações e, muitas vezes, uma corrida contra o tempo para proteger os ativos. Isso vai contra a ideia de código é lei,
um dos pilares da criptoeconomia, introduzindo incertezas que muitos investidores podem não estar preparados para enfrentar. Para os investidores, isso significa que, ao considerar uma stablecoin que utiliza RWAs como colateral, é essencial entender a natureza desses ativos. Saber onde eles estão localizados, quais são as contrapartes envolvidas e quais são as garantias oferecidas pode ser a diferença entre um investimento seguro e um passivo inesperado. A transparência e a clareza sobre esses ativos são fundamentais, especialmente em um mercado onde a legislação ainda está em fase de desenvolvimento. Stablecoins algorítmicas representam uma inovação interessante no mundo cripto, mas carregam consigo um risco que as diferencia das demais: a dependência de colateral endógeno. Isso significa que o valor da stablecoin está diretamente atrelado a ativos criados dentro do próprio ecossistema. Um exemplo icônico desse risco foi o colapso do UST, que dependia do token Luna como colateral. Quando o preço do Luna começou a cair, o sistema entrou em uma espiral de destruição, onde a tentativa de manter o valor da stablecoin resultou na criação de mais tokens Luna, causando uma desvalorização ainda maior. Esse fenômeno, conhecido como espiral da morte, demonstra a fragilidade dos modelos algorítmicos. Por mais sofisticados que sejam os mecanismos de estabilização, eles são vulneráveis à volatilidade extrema. E no mercado de criptomoedas, onde os preços podem mudar drasticamente de um dia para o outro, essa vulnerabilidade é amplificada. O colapso do UST em 2022 foi um lembrete doloroso para muitos investidores, que perderam bilhões de dólares em questão de dias, deixando claro que a confiança cega nesses sistemas pode ser perigosa. Então, qual a lição aqui? Para os investidores, é essencial entender os fundamentos do colateral endógeno antes de confiar em uma stablecoin algorítmica. Diversificar é uma regra de ouro. Jamais coloque todos os ovos em uma única cesta. E, acima de tudo, mantenha-se informado sobre as condições do mercado. Quando um projeto depende tanto de seu próprio token para manter a estabilidade, é vital ficar atento a sinais de instabilidade que possam indicar um colapso iminente. Agora que você compreende os riscos ocultos das stablecoins, a pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar investindo sem realmente entender o que está por trás das promessas de estabilidade, ou vai agir como alguém que realmente quer proteger seu patrimônio em criptomoedas? A escolha é sua, mas lembre-se, as maiores oportunidades vêm para quem está preparado, e você está pronto para agir, certo? Pense em todas as decisões financeiras que você já tomou. Quantas delas foram baseadas em suposições? Quantas vezes você confiou em algo que parecia seguro, mas que, no fundo, estava repleto de incertezas? Agora é a hora de mudar isso. Você não precisa mais depender da sorte. O conhecimento é sua melhor ferramenta, e agora você tem uma visão clara dos perigos que muitos ignoram. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo no nosso canal. E se você quer aprender mais sobre cripto, eu recomendo que você assista a esse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!